Hoje a gente inicia uma nova série aqui no meu canal, né? A gente vai falar um pouco com alguns especialistas, né? Com psicólogos, com fisioterapeutas, nutricionistas, para trazer mais um pouco de informação, né? Embasado no conhecimento deles, que com certeza vai agregar muito na vida de tanta gente, né? A gente sabe que o café é voltado para aquele momento que a gente tá no encontro com a gente mesmo, e eu acho que agregar conhecimento sempre vai ser bem-vindo. Então, eu hoje convidei uma pessoa muito especial, que eu conheço ela há muito tempo, já trabalhei com ela numa empresa, e embora a gente não tinha muito contato, ela já foi aluna da assessoria, né, é mãe de gêmeos, inclusive, é uma pessoa que quem conhece ela pessoalmente sabe do quanto a vida dela com certeza é corrida, porque ela é mãe de gêmeos, detalhe, né? Ela já praticou o triatlo, ela que é uma profissional, né, exemplar, vocês vão conhecê-la. E quem quiser segui-la também no Instagram para conhecer mais um pouco do trabalho dela, a gente vai, vocês sigam ela lá e deixa ela que agora ela mesma vai se apresentar. Robertinha, quem é Roberta, né? Qual é a sua área? Fala aí pra galera. Obrigada pela apresentação. Bom, eu sou psicóloga, minha especialidade é terapia cognitivo-comportamental, mas enfim, ninguém precisa saber muito bem o que isso significa, mas sou terapeuta de casais, mãe, sou casada, mãe de gêmeos, né, Bernardo e Gustavo. Ano passado eu me desafiei, né, quis me desafiar fazendo uma prova de triatlon e foi muito legal. Foi assim que eu entrei, né, na assessoria. E também, que tem a ver com o nosso tema de hoje, eu sou uma pessoa com transtorno, com um transtorno de ansiedade, vamos dizer assim, em remissão. Certo. Ou em tratamento contínuo, né? Hoje em dia, na verdade, assim, o que eu percebo muito, Roberta, você vai me explicar melhor, eu percebo que muita gente não entende o que é ansiedade. Mas aí quando a gente às vezes passa pelo ócio, pelo tédio, e a gente acaba achando que tem um transtorno de ansiedade. Em que grau se caracteriza realmente a ansiedade? Certo, né? certo. A gente sabe que a gente vive numa vida, numa correria muito agitada. E às vezes quando a gente está no encontro com a gente mesmo, de uma pausa, eu até falei essa semana no meu Instagram sobre isso, às vezes a gente se culpa por estar consigo mesmo, por tirar um tempo pra gente mesmo, porque a gente quer estar o tempo todo em atividades, servindo, fazendo alguma coisa, produzindo, porque senão a gente se cobra, né, de não estar produzindo, acha que as pessoas também estão nos cobrando, né, quando a gente tira um cochilinho no meio da tarde e principalmente por, às vezes assim, eu percebo muito, eu que convivo com muitos atletas, né, quando a pessoa trabalha, é mãe, é atleta, e às vezes não consegue dar conta, às vezes de pegar o filho na escola, de tirar um minuto para ir visitar uma mãe, um amigo, e às vezes a gente se cobra muito. E eu percebo que isso talvez seja fruto do ócio, né, porque a gente tá vivendo nessa vida acelerada, e às vezes a gente acha que parar e descansar não é correto, não é justo, isso, né? Não é justo com a gente mesmo. Então, eu queria que você explicasse quando se caracteriza um quadro de um paciente com ansiedade ou quando é um processo natural, né? Então, na verdade, a ansiedade é uma emoção. Sim. E todos nós precisamos sentir ansiedade. É a ansiedade que vai fazer você estudar para a prova. Certo. Se você tem uma prova, na verdade, assim, um conceito fácil de entender. A ansiedade é como se fosse uma filhinha uma prima, uma filha, sei lá, do medo. O medo é o que a gente vai sentir se, não quero que isso aconteça mais, se entrar um ladrão agora aqui. A gente vai sentir medo, certo? Ansiedade é se a gente começar a pensar, e se entrar um ladrão aqui? O medo é uma reação a uma ameaça real. Real, existe, está aqui na minha frente. A ansiedade é uma reação a uma ameaça futura, que pode vir a acontecer ou não vir a acontecer. E a ansiedade nos protege, por quê? Porque, por exemplo, eu vou atravessar a rua. Então eu penso, talvez venha um carro. Sim. Vou olhar para ver se vem. Se vier o carro, eu não vou. Se não vier, eu vou. Então ela nos protege, ela é muito boa, ela não é
uma vilã. Inclusive, ontem uma paciente minha me disse que assistiu o filme Divertidamente 2. Inclusive, eu aconselho todo mundo a assistir. Eu já assisti. Para entender mais sobre a ansiedade, né? E aí a minha paciente que tem transtorno, sofre de transtorno de ansiedade, falou assim: Roberta, a ansiedade no filme, ela virou uma vilã. E a gente lida muito com a ansiedade como se ela fosse uma grande vilã. E hoje em dia eu falo, eu tenho uma relação de amor e ódio com a ansiedade, com a minha ansiedade. Mas hoje em dia eu já lido muito melhor com ela e entendo quando ela tem que ser... quando ela é boa para mim, quando ela me protege e quando ela não é. Então, quando é que ela me protege? Quando eu antecipo alguma coisa que eu preciso, de fato, antecipar e me protejo do que pode dar errado. Quando é que ela é ruim? É quando você fica pensando em vários cenários catastróficos, terríveis, e você não consegue sair daquele ciclo e fazer alguma coisa a respeito. Então aí, ou quando ela se torna intensa num grau que ela afeta o funcionamento da sua vida. Então você não consegue mais trabalhar direito, não consegue dormir direito, ou dorme de mais ou de menos, ou come de mais ou de menos, não dá conta das suas atividades. Quando eu falo dar conta, eu não estou falando de fazer tudo. Sim. Mas é fazer as coisas que você precisa fazer direito. Inclusive, o filme traz isso, né? Tipo, a ansiedade toma conta de todas as emoções, né? Ela toma conta. E você não consegue sentir mais tédio, não consegue sentir mais alegria e você nem percebe as coisas acontecendo, né? Isso. E assim, é muito preocupante a questão da ansiedade, porque, por exemplo, o Brasil, ele é o país com a maior população ansiosa do mundo. Nós somos extremamente ansiosos. E a cada 10 pessoas, se eu não me engano é isso, a cada 10 pessoas, 7 são mulheres. 10 que têm ansiedade, transtornos de ansiedade ou sofrem com ansiedade, que não é essa ansiedade normal que a gente tem no dia a dia, de estudar para a prova, de atravessar a rua, a ansiedade realmente que prejudica o nosso dia a dia. 7 são mulheres. De 10, 7 são mulheres. Então, assim, as mulheres se preocupam muito mais. E as mulheres se sobrecarregam muito mais. Sim. Porque nós temos um mundo que... Bom, eu sou uma declarada feminista, mas temos um problema com os movimentos feministas. As mulheres, elas conquistaram e reivindicaram seu lugar no mercado de trabalho, nos seus direitos, só que a gente não conseguiu dividir essas tarefas, dividir esses papéis. Então, a gente só acumulou papel, mas a gente não entregou alguns para os nossos companheiros e os homens, né, de forma geral. Uma coisa muito antiga, né, que hoje a gente percebe que as mulheres fazem as mesmas atividades que os homens, né, elas trabalham fora, elas dão conta da família, e há também uma cobrança na questão estética, né, que talvez antes não existia. Ou existia, mas ela era mais camuflada, né? Então, hoje também, com a era digital, da informação, há sempre aquela questão da comparação. Né? Porque antigamente eu lembro que tive uma fase que internet quase ninguém tinha, né? Era um luxo, né? Televisão pouco se assistia. Então, hoje a gente percebe que esse consumo de informação acaba fazendo com que a gente se cobre também muito, e né? Não é só isso, é porque quando a gente tinha só televisão e a gente tinha revistas, a gente se comparava com atrizes, celebridades, e essas pessoas eram muito distantes da gente, eram muito inalcançáveis. A rede social, ela colocou todo mundo em pé de igualdade. Os influenciadores, hoje em dia, são as celebridades. E quem é um influenciador? É uma pessoa normal completamente, que por estar fazendo conteúdo na internet, independente do conteúdo que seja, ficou famosa. E aí a gente começa a se comparar. Se aquela pessoa consegue, porque eu não consigo, né? Exatamente. E aí a gente vê as influenciadoras, por exemplo, a gente aqui, né? Não sei, acredito que muitas pessoas que assistem, né? Que veem ou ouvem o podcast, são atletas, são triatletas, correm, enfim. Vocês devem ter aí os seus influenciadores, as suas influenciadoras que vocês seguem. Eu lembro que eu seguia muita gente na época que eu estava fazendo triatlo e aí me cobrava. E a internet lhe envia, né? Ela envia... o algoritmo está entendendo. Tipo, olha, ela está se interessando por isso aqui, eu vou mandar. E aí eu via, claro, eu fazia assim, poxa, fulana já foi correr, fulana já foi nadar, fulana já pedalou hoje e eu não vou? Não, tenho que ir. E eu também devo ter feito esse papel para outras pessoas quando eu fazia as minhas postagens. Eu acredito muito que isso não é de todo mal,
porque eu ouvi muitas pessoas falando para mim que isso motivava elas. Sim. Muitas pessoas dizendo assim, poxa, Roberta, isso me motivou muito a treinar, acordar cedo e tal, porque você, com o filho pequeno, com o trabalho... Eu acredito muito, Roberta, é tipo o grau que você consome, né? E você trazer para a sua realidade, né? Trazer aquela informação que você assiste lá no Instagram, que o seu blogueiro, quando você traz para a sua realidade de, tipo, poxa, essa pessoa consegue acordar às 5 da manhã, será que eu também não conseguiria fazer um treino às 5 da manhã? Então, até aí, eu acho que pode ser saudável, mas a partir do momento que você compara toda a sua rotina a uma rotina de uma pessoa que você segue, que posta ali, tipo, 10% da vida real, né? A gente não sabe o poder aquisitivo, como é que aquela pessoa vive, né? Eu particularmente... problemas. Exatamente. Eu sigo muitos atletas também, até porque quando você começa a postar esse tipo de conteúdo, como eu falei, o conteúdo vem até você, né? Então, você começa a admirar aquelas pessoas em especial, você começa a ver quanto aquelas pessoas performam, né? E o corpo delas, né? E o quanto elas já atingiram. Mas é o que eu sempre trago aqui, a gente tem que entender o que está por trás daquilo tudo para a gente não se comparar, né? Trazer isso para trazer como um incentivo, mas dentro da nossa realidade. Exatamente. Né? E aí você fala sobre a sobrecarga, né? Porque às vezes a gente quer consumir tudo que está acontecendo ali no Instagram e a nossa realidade às vezes não permite, a gente se sente sobrecarregado, né? Porque não é a nossa realidade, às vezes. E aí é quando a gente passa a se cobrar. Inclusive, hoje eu fiz uma postagem essa semana, né, sobre isso, sobre a sobrecarga e o quanto isso faz com que a gente esqueça da gente, porque a gente quer dar conta de tudo que está acontecendo ao redor, né? A gente acaba deixando algumas prioridades nossas por conta da sobrecarga. E eu quero que você fale mais sobre essa sobrecarga, né, o quanto isso interfere no nosso rendimento, no nosso autocuidado, né? Veja, a palavra já fala, né? Você tem a sobrecarga, tem uma carga acima do que você provavelmente deveria ou poderia carregar. A gente tem que entender da onde vem. Eu acredito que tem situações da vida em que a gente está com uma sobrecarga, ou seja, uma carga maior, porque a vida... Realizar sonhos, né? Tem metas, né? Ou porque a vida não é perfeita, a vida não é um morango e aconteceu naquele momento, várias coisas ao mesmo tempo acontecerem, né? Então, momentos em que você, sei lá, tá fazendo uma obra e um parente adoece e você tem uma mudança no seu trabalho e aconteceu. Mas aquilo não é para sempre. Aquilo é um momento, é uma fase. O problema é quando você tem sobrecarga o tempo inteiro. E principalmente, por que essa sobrecarga existe? É porque, de fato, tem fatores externos que estão fazendo você se sobrecarregar ou porque você está se colocando na frente das situações como responsável por tudo. Você tem com quem dividir? Você está exigindo das pessoas a responsabilidade que elas precisam ter? Você precisa, de fato, fazer tudo isso? Eu me lembro muito que ano passado, quando comecei a fazer o triatlo, para mim era um desafio, era uma meta pessoal. Então eu sabia que eu ia me desgastar e gastar muita energia treinando. Naquele momento, provavelmente alguma coisa, provavelmente não, com certeza, várias coisas, vários pratinhos eu tive que derrubar. Então foi um momento que talvez que eu não vi muitos meus amigos. Você está se preparando para uma prova, você não vai sair de noite, você não vai para balada, você não vai, porque você não, né? Você vai beber, a alimentação muda, né? Então, várias coisas mudam. Então, eu tinha que priorizar algumas coisas. O que é que eu tinha que priorizar? Bom, os meus filhos, mas provavelmente algumas coisas, meu relacionamento. Então, será que eu saí muitas vezes com meu marido, como eu poderia se eu não estivesse treinando para uma prova? Eu estava falando hoje para você, ano passado era eu, esse ano é meu marido que está treinando. Então, assim, é a vez dele. Então, eu sei que se ele está treinando, ele quer fazer uma prova agora no final do ano, ele está focado, é o momento dele, alguma coisa tem que sair. Porque senão a gente se sobrecarrega. O que acontece quando a gente sobrecarrega? O sistema entra em pane. Ou as coisas não vão sair muito bem feitas,
que acontece frequentemente. Então, assim, você começa a fazer algumas coisas mal feitas, então, sei lá, o trabalho você não está indo muito bem, ou você vai tentar dar conta de tudo, e aí, uma hora você vai colapsar, vai dar tilt, entendeu? E aí, esse tilt, essa pane no sistema, pode envolver várias coisas. Antes de entrar em pane, a gente vai atrás de algumas estratégias. As principais que a maioria das pessoas buscam, que eu chamo de amortecedores. Quais são os principais amortecedores dos brasileiros na nossa vida atual? Bebida, comida, rede social e, vou botar assim, jogos, né, que aí poderia ser videogame ou joguinho no telefone, mas assim, tudo que tira você um pouco da realidade, certo? Sim. Esses são os principais. Bebida, comida, drogas, aí drogas vamos colocar assim, cigarro, enfim, outras drogas. Nem vou falar porque eu não sei se derruba se derruba o vídeo se a gente fala o nome das drogas, né? Mas essas são as principais, que as pessoas fazem uso para lidar com a sua ansiedade, para lidar com a sua sobrecarga, com o seu excesso de tudo, de demanda. O esporte é um excelente aliado de controle da ansiedade. Por quê? Porque o esporte, ele libera inúmeros hormônios, vários hormônios maravilhosos que regulam as nossas emoções. Então, tudo aquilo que quando a gente fuma um cigarro, quando a gente bebe, quando a gente come, e geralmente não é comida, uma salada, né, que vai comer, chocolates, doces e hambúrguer e pizza, coisas gordurosas. Esse prazer que o alimento, a bebida, enfim, que esses amortecedores trazem pra gente, o esporte dá. E faz muito melhor para a saúde, né? Com certeza. Então, o esporte, ele é um excelente regulador. Inclusive, isso é uma coisa que é meio que obrigatória. Não é obrigatória, é claro que eu não amarro ninguém para fazer, mas assim, eu digo, transtorno de ansiedade tem que fazer uma atividade física. Procurar uma atividade que é importante você procurar uma atividade que você se identifique, né? Isso. E balancear os dois itens que a gente falou aqui agora, a ansiedade e a sobrecarga, né? Porque a gente sabe que alguns esportes, você tem que escolher um esporte que você se identifique, que você goste de fazer, de praticar, que você se sinta bem, escolher um ambiente que você vai praticar, né? Porque eu acho que também influencia, né? Para que você se sinta bem com você mesmo, né? E escolher, saber balancear, né? O quanto de esporte você vai trazer para o seu dia a dia, né? E saber identificar a sua rotina, né? O que é que cabe fazer. Porque às vezes a gente sabe que às vezes a gente se sabota, né? Mas eu sei que, tipo, se a gente conseguir balancear esse praticar esporte com a nossa rotina, com certeza a pessoa vai se sentir muito melhor, mas eu acho que precisa buscar, principalmente, que eu vejo muito, né, o equilíbrio entre isso. Sim. Né, porque às vezes você quer fazer uma prova, por exemplo, de triatlo, a gente sabe que a gente vai ter esse ano aí o Ironman, e aí às vezes você é mãe, você e não concilia, né? Você não consegue dar conta de todos os treinos, e é importante que a pessoa saiba que tá tudo bem, né? Naquele dia você não conseguir fazer uma natação, tá tudo bem, você não conseguir correr hoje. E eu acho que esse equilíbrio é a maior dificuldade, né? Que se encontra. E né? o equilíbrio do tempo que você vai dedicar para cada coisa, Sim. A importância que cada coisa de fato tem, saber identificar, por exemplo, se você vai para um esporte, eu já fiz uma vez um esporte, eu não vou dizer qual é, né? Não vou dizer, tem muitos anos isso, em que eu me sentia mais ansiosa indo do que não indo. Por quê? Porque eu era extremamente cobrada e eu me sentia muito culpada quando eu não ia, porque eu recebia muita bronca. Sim. Às vezes você é cobrado, às vezes você é competitivo, né? Isso, e acha que se faltar aquele treino... Isso. E não era uma bronca porque eu não ia. Era uma bronca porque eu deveria estar progredindo e não estava, na visão da pessoa, né? Então aquilo começou a me dar muita ansiedade, porque eu fazia assim, poxa, eu tô indo para um lugar, tô indo para lá para fazer um negócio que vai ser bom para minha saúde. E aí? E aí eu vou chegar lá e vai ficar ouvindo bronca. Então, assim, o lugar que você vai, o esporte que você faz, vou dar um exemplo. Quando eu comecei a fazer natação, eu não sabia nadar. Sim. E aí eu fui fazer natação. A natação é
tão maravilhosa para quem tem ansiedade, porque ela te proporciona momentos embaixo d'água, que você não escuta nada, que ninguém está falando com você, que você está só com seus próprios pensamentos. E aí você exercita uma coisa que é muito importante para a nossa ansiedade, que é a atenção plena. Sim. Então a natação é um exemplo de esporte que ajudaria muito para quem se interessar, claro, mas ajuda muito para quem tem ansiedade. Talvez outros esportes deixem você até um pouco mais, né? Então acho que é pensar no esporte, pensar no tempo que você vai se dedicar para cada coisa da sua vida, se de fato você precisa daquilo, se você não está sobrecarregando à toa, se você não está dividindo as tarefas com quem você tem que dividir, se você não está se colocando uma culpa aí, por exemplo, no meu caso com as mães, eu falo muito, não existe culpa materna, existe culpabilização. Ninguém nasce com o chip da culpa. Virei mãe, agora tô com culpa. Não, é porque existe uma culpabilização da gente socialmente entender que é nosso papel, que é nossa obrigação, que a gente tem que fazer. Sim. E aí assim, mas eu não passei tempo com o meu filho. Tá, mas por que você não passou tempo com o seu filho? Porque eu estava trabalhando, porque eu estava treinando, porque eu estava no supermercado, porque eu estava cuidando de alguém da minha família. Então é entender as demandas e focar. E isso também é uma outra coisa que eu falo para todo mundo. É muito melhor que você faça as coisas com qualidade do que com quantidade. Quantas vezes você está com seu filho com o celular na mão? Quantas vezes você senta para brincar com a criança e você não está brincando com a criança? A criança está lá, mamãe, não sei o que, e você, tarará, celular. Bota um desenho para a criança e você não está do lado dela, não está... Então, assim, é muito melhor ter menos tempo, com mais qualidade, do que você focar na quantidade, se sobrecarregar, se culpar, não dormir bem, e virar essa bola de neve. Show. Roberta, você falou aí sobre seu marido vai estar fazendo esse ano focado numa prova, né? Uhum. Você tirou um ano aí para se jogar aí no triatlo, né? Para conhecer o esporte. E aí eu recordo assim, eu sei que muita gente tem seus companheiros, né? Lá na assessoria, principalmente, eu tenho acesso aos atletas e eu observo que, às vezes, o companheiro, ele não quer fazer o esporte, né? Ele não gosta daquele esporte e, às vezes, acaba interferindo de alguma forma, né? Eu acho que, não sei, pelo fato da compreensão, você tem no outro dia você tem um show e aí seu companheiro, ele gosta daquela festa e você... Não dá para você ir porque no outro dia de manhã tem um treino que é o principal treino do ciclo, né? E você acha que aquele treino é importante. O quanto você, como terapeuta de casal, né? O quanto a gente sabe que também quem pratica esporte, né? Tem pela questão do autocuidado mesmo, acaba que a gente fica com a autoestima melhor, né? É uma coisa que eu observo muito, que a nossa autoestima melhora bastante, né? A gente tá ali se cuidando, olhando para si e às vezes acaba interferindo também nas relações, né? Porque a gente sabe que aquele companheiro acorda de manhã, 5 horas da manhã, vai lá treinar e às vezes a gente se culpa por estar em casa, né? Porque a gente não se cuidou naquele momento, o companheiro foi. Como é que isso pode ser ajustado? Como é que a gente consegue fazer com que isso seja uma coisa mais leve, né? Por sua própria experiência e você como terapeuta de casal, acho que você vai conseguir abranger melhor. Eu acho que a primeira coisa é entender o que aquilo representa para o outro. No meu caso, foi mais fácil, porque o meu marido já era atleta. Às vezes a gente conhece a pessoa assim, não, eu quero uma pessoa que já seja atleta, porque ela vai me entender. Mas às vezes a gente tá numa relação e a gente quer começar a se cuidar, a gente vai terminar o relacionamento para começar um esporte, né? Exatamente, não é por aí. Claro que eu sei que tem algumas pessoas, sei lá, se você é um atleta de altíssimo rendimento e você tem uma vida extremamente regrada, se você tem planos de viver daquele esporte e tal, realmente o seu companheiro vai ter que se adaptar, vai ter que dançar conforme a música. Provavelmente a vida de vocês não vai ser balada, não vai ser, né, dormir tarde. Mas, iniciando um esporte, então assim, no meu caso, quando eu iniciei, foi mais fácil porque meu marido já era atleta, já era triatleta antes, então ele entendia muito bem. Então assim, comecei a nadar, e acaba lhe incentivando de alguma forma, né? Comecei a nadar e eu tô com vontade de fazer uma loucura. O que é que você acha? Vou me inscrever para a prova. E ele vai lá. Eu disse, e aí, você acha que eu dou conta? Você acha que dá para acordar cedo? Ele vai e incentivou.
Foi mais fácil? Foi mais fácil, ele entendia. Mas o que agora mesmo, esse ano, que ele tem a prova, então o que isso significa para o outro? Então esse é um ponto. Entender o que isso significa e o quanto que isso é importante para outra pessoa. A outra coisa é acordo. Tem que conversar, tem que entrar em acordo. Tem que conversar e, eu digo assim, às vezes a gente tá com a pessoa e a gente acha que tudo é muito óbvio. Não é. Precisa ser dito, né? Precisa ser acordado, precisa ter uma planilha, que, às vezes um calendáriozinho, não tem problema, mas assim, conversa e fala assim, você tem treino que dias? De manhã é quais os dias? Não vou treinar todos os dias de manhã, tudo bem, mas e aí? Eu tenho um personal, eu tenho um outro esporte, como é que eu fico? Né? Será que você tem como fazer o seu treino em outro horário? Como é que a gente ajusta? O Roberto, eu vejo muito assim na vida do triatleta, né? Porque a gente tem que encaixar 2 treinos por dia. Isso. E às vezes a gente tá muito cansado no final de semana e quer dormir, aí a outra pessoa talvez pratique um esporte ou não pratique. E aí tem aquele choque de realidade, né? Aquelas precisa, como você falou, precisa ser conversado, né? Mas a gente vê que, tipo, existe muito isso, principalmente para quem pratica o triatlo, né? Porque eu acho que consome muito tempo, né? Isso. Dias que a gente faz natação e fortalecimento, outro dia você faz na corrida e bike. Talvez tenha sido por isso que eu também fui pro triatlo, né, Celso, Sim. como triatleta, então isso também me incentivou, né? Mas eu sei que não é a realidade de algumas pessoas. Às vezes a pessoa vai conhecer o esporte e não se identifica e tá tudo bem, não é aquilo que a pessoa gosta. Mas como é que a gente consegue, tipo, fazer um acordo, né, sobre essa realidade para que a gente consiga apoiar o outro? Até que ponto isso é importante e até que ponto a pessoa está se deixando, né? Porque a gente sabe que vou ter um treino hoje e tinha um jantar da minha família lá e essa pessoa não vai conseguir fazer o treino. Ou então ela está muito cansada e ela vai ter que voltar para casa cedo. Tem uma frase que para mim é a melhor, é assim, tudo não terás. Você vai precisar escolher. Então, assim, eu tenho que treinar, eu tenho que dar conta dos meus filhos. Não vou nem dizer que é o cuidado em si. Talvez você tenha rede de apoio, os filhos fiquem na escola. Não é nem de tipo, eu preciso buscar a criança. Mas assim, já aconteceu, por exemplo, encontrar uma pessoa, uma esposa de um triatleta que eu conheço. Eu perguntei, cadê fulano? Ela disse, não veio porque tá na natação. Era um aniversário de criança, os filhos estavam nessa festinha, tinham outras pessoas lá e ele não foi. Então, assim, tudo não terás. Aquela festinha ele não foi. Ele priorizou a natação. Tudo bem, não estou dizendo que ele está certo ou que ele está errado. Mas naquele momento ele perdeu. E aí é uma escolha. Talvez em outro momento ele prefira sair com os filhos e perder o treino. E talvez abrir mão de pegar um pódio na prova. Sim. Então, assim, o quanto que esse meu desejo, o meu relacionamento com o esporte, até que ponto ele vai? Por exemplo, você e Celso. Então, assim, vocês dois são triatletas, é muito mais fácil de vocês conciliarem e sem filhos, estarem juntos, inclusive, entendeu? De no final de semana não querer fazer nada, muito mais fácil. Mas se você não fosse... E aí, se a outra pessoa compara, diz assim, não sei como é que Daiana consegue, mas às vezes justamente por isso, né? Eu tenho um parceiro que também, e aí se você for se comparar, não vai dar certo, né? Exatamente. Então, assim, não vai dar para ter tudo. Não vai dar para ter esse cálculo perfeito. Então aí tá o segredo, negociar. Então, assim, o que eu não posso perder? Tudo bem claro, né? Isso aqui eu não abro mão. Com certeza, se você está fazendo perto de uma prova, é mais difícil do que ao longo. Então, assim, quando chegar muito perto da prova do meu marido, eu já sei que eu não vou exigir que ele passe, todo final de semana a gente faça um churrasco, todo final de semana a gente vai jantar, todo final de semana não. Eu sei que vai ser um períodozinho que eu tenho que me sacrificar mais um pouquinho. Mas, assim, não precisa ser eu, Roberta. Pode ser só eu como casal, mas eu, Roberta, posso fazer outra coisa. Né? Eu tenho que também entender que eu não nasceu grudado. Talvez seja um momento para você olhar para si, chamar uma amiga para tomar um café, né? Isso, exatamente. Então, assim, cuidar da sua beleza. Tô numa fase em que a minha parte conjugal, ela tá um pouco mais de lado, porque ele tá focando em uma outra coisa. Então, o que é que eu posso fazer então por mim? Será que nesse momento eu não posso dar mais atenção para minha área social, para o meu trabalho, para os meus filhos, para minha família, para um projeto meu?
sabe? Sim. Porque a gente também não precisa colocar tudo na conta do outro, né? Com certeza. A gente também tem que se responsabilizar pelas coisas. Com certeza. Eu acho que até um momento para a pessoa justamente olhar para si, né? Para ter esse momento de autocuidado. Eu acho que isso com certeza vai agregar muito no relacionamento, né? Sim. Robertinha, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para as pessoas. Vou deixar o arroba dela, viu, Ale? Você deixou o arroba dela aí para a galera seguir. O conteúdo dela é muito bom. Sigam lá, vocês vão gostar. Eu quero que você deixe aí uma mensagem para essa galera que está iniciando, que está em busca do autocuidado, né? Que sabe que a ansiedade de alguma forma interfere, mas a gente, como a gente aprendeu aqui hoje, precisa saber lidar com ela, porque também é uma coisa boa, acaba nos protegendo de alguma forma. Eu quero que você deixe uma mensagem à galera aí. Olha, eu acho que o esporte, como eu já falei, é um excelente aliado da ansiedade. Então, ele é um aliado para tudo, né? Para nossa saúde de uma forma geral, para nossa ansiedade, então a saúde mental, se for então num esporte que você tenha contato com outras pessoas, para socialização. Então, é uma escolha excelente, né? Começar com algum esporte, com atividade física. Mas a mensagem mais importante é assim, a ansiedade, ela não precisa ser a grande vilã da sua vida, desde que você entenda que ela não pode mandar na sua vida. Sim. É você quem manda na sua vida. Ela só está ali para te dar um alerta quando necessário. Então sempre se pergunte, essa ansiedade ela me protege ou ela me prejudica? Ela é útil ou ela é inútil? Esse pensamento de preocupação que eu tenho, que está vindo na minha cabeça, né, com muita frequência, ele realmente me ajuda a fazer algo a respeito? Ele realmente me transforma numa pessoa melhor? Ou ele só me atormenta? Sim. Ele só me tira do eixo, me tira do meu foco, prejudica as minhas relações, prejudica o meu trabalho. Então, tentar fazer sempre essa pergunta. E sempre, sempre, sempre que você se sentir sobrecarregado, sobrecarregada, procurar um psicólogo. Era isso que eu ia falar, Robertinha, agora. Você tirou as palavras da minha boca agora. Assim, eu percebo que tem muita gente que não busca psicólogo, né? Porque fica... E eu vou estar lá contando minha vida para uma pessoa que eu não conheço. Eu observo muito, em especial assim, os homens, né? Tem muita dificuldade, né, de externar o que está acontecendo. Então, se você está numa sequência de fatos que estão lhe atrapalhando, inclusive a ansiedade atrapalha até no desempenho, né, no esporte, na vida, na rotina diária, procura ajuda, né. Inicialmente, quando eu fui pro psicólogo, eu também pensei assim, meu Deus do céu, eu tô contando aqui minha vida. Inicialmente parece chato, sem sentido, para quem tá começando, mas com certeza é uma coisa que agrega muito, né? Você começa a ter é também um ato de autocuidado, com né? certeza. Você começa a se perceber coisas que você nem imaginava, porque a gente acha que a gente é o perfeito, né? A gente conhece nossos defeitos e tal. Então, eu acho que é uma coisa que precisa mais ser buscado mesmo, né? Então, você falou uma coisa que eu já iria falar, busquem ajuda, busquem um psicólogo, mesmo que você ache que você é perfeito. E é isso, Robertinha, obrigada. Obrigada a você, eu adorei. Amei, eu também amei. Ai, foi ótimo, foi um bate-papo. Eu amo conversar com psicóloga, a minha psicóloga bem sabe, ela tem que me expulsar da sala. Senão você vai ficando. Senão eu vou contando uma história. Queria agradecer esse café aqui maravilhoso da Cacau Show aqui da Estradinha de Luzia, viu? Vem aqui visitar, tá cheio de promoção aqui. Queria agradecer a minha assessoria, a CF Assessoria, ao meu filmmaker maravilhoso, Ale Barros. E é isso, show de bola. Vamos tomar aqui nosso cafezinho, né?